Boa noite a todas e todos, né, que nos veem agora de forma síncrona e depois também estão nos vendo no YouTube a qualquer hora, em qualquer lugar e qualquer dia. Nós, do Brasil de Vinhos, nós gostaríamos de agradecer a audiência de todos vocês em mais essa edição do Brasil de Vinhos Recebe, que é uma série de papos sobre o mundo do vinho que a gente tem realizado ao longo desse ano de 2022. E antes de iniciarmos essa conversa de hoje, nós queremos sugerir para quem está nos vendo que nos siga nas nossas redes sociais, então no Instagram, @Brasil de Vinhos, nossa página no LinkedIn, Brasil de Vinhos, nosso site, www.brasildevinhos.com.br, que é uma plataforma que busca divulgar gratuitamente vinícolas e também negócios que vendem vinhos brasileiros. Então acessem a plataforma. Hoje são mais de 300 vinícolas cadastradas em mais de quase 200 negócios espalhados pelo Brasil todo, que você pode encontrar lá informações sobre horário de visita, tipos de produto que produz, um pouco da história e tudo mais. Também temos um grupo de WhatsApp, você pode entrar o link na bio do nosso Instagram, eu também vou colocar aqui no chat dessa nossa live de hoje, onde a gente posta notícias somente sobre vinhos nacionais, o mundo do vinho, algo bem específico. E o canal do Brasil de Vinhos no YouTube, que é para onde vai essa conversa depois, e onde tem quase uma dezena já de papos que nós tivemos ao longo desse ano. Então, nós queremos agradecer, antes de mais nada, também o Tax Group, que é uma empresa de inteligência tributária com sede em Porto Alegre, que patrocina essa nossa iniciativa e apoia e valoriza o vinho feito no Brasil e também os produtores brasileiros. Quem quiser sugerir nomes para os próximos papos, por favor, escreva para a gente, contato@brasildevinhos.com.br ou lá pelo direct do Instagram, e a gente vai ficar muito feliz em conhecer mais pessoas e falar coisas interessantes sobre o mundo do vinho, né? Hoje, muito especial, o Brasil de Vinhos recebe Bruno Motter. Então, o Bruno é graduado em Enologia pela Universidade Juan Agustín Maza, em Mendoza, na Argentina, pós-graduado em Gestão Empresarial pela Unicinos, no Rio Grande do Sul, também é diretor técnico da Associação Brasileira de Enologia e da Vinícola Dom Guerino, onde ele é sócio proprietário. Então, além disso, o Bruno é o enólogo do ano de 2022, eleito pelos seus pares, né? E primeiro, parabéns pelo título, ou pela honraria, né? E gostaria que falasse um pouco, já falando, né? Uma pergunta já de antemão, parabenizando. E Agradecido. e o que faz um enólogo, Bruno? Pois é uma pergunta bastante ampla, né? Muita gente pensa que a arte da enologia é você estar com uma taça na mão e apenas fazer isso, mas, claro, a taça é a nossa maior ferramenta, né? Onde ela permite aí que possamos acompanhar a evolução dos nossos vinhos. Mas o enólogo, ele é o meio de campo de toda a cadeia vitivinícola, ou se não for, deveria ser, porque ele tem que estar antenado nas decisões de vinhedos, nas decisões de elaboração dos vinhos, nas decisões de mercado. Então, ele acaba sendo um elo da corrente aí fundamental do setor vitivinícola, né? Então, a atividade da enologia, o enólogo em si, como você perguntou, acho que ele vai desempenhar tarefas no vinhedo, aí do vinhedo múltiplas tarefas, decisão de plantio de novas variedades, novos vinhedos, variedades, clones, porta-enxertos, manejos e múltiplos manejos do vinhedo, né? Vai participar do processo de elaboração do vinho, onde que mais se percebe e se atua parte do enólogo, a implantação da vinícola, compras de novas tecnologias, parte da elaboração, que é onde o enólogo realmente atua e faz toda a arte da transformação da uva em vinho. Vai conduzir esse vinho aí formado ao longo dessa safra, dessa vindima, até chegar, propriamente dito, na garrafa, né? Então, é um longo caminho que deve ser feito de trabalho para que todo esse ciclo seja finalizado.
e além disso também deve participar da parte comercial, das tendências de mercado. Então é o polivalente aí de chuta, corre para a área, cabeceia, e enfim, o enólogo é um pouco disso também, né? É uma área muito ampla, né? Para quem Isso, começa a estudar e se inteirar um pouco, vê que pode ir para qualquer lado, na área comercial, do campo, vitícola e também na cantina, né? Na adega, como dizem por aqui também, então na isso. vinícola, né? E são funções bem diferentes, né, Bruno? Embora seja a mesma profissão, são funções muito diferentes que às vezes nós temos que, nós, porque eu me incluo também nisso, né, como profissional, como enólogo de formação, é, a atuar muitas vezes em tudo, né? Fazendo um Exatamente, pouco né? de tudo. Muitos projetos familiares, que é o caso do nosso projeto aqui, que é a Vinícola Dom Guarino, acaba que realmente tem que estar participando em todas as etapas do processo. É claro que, somado a isso, de extrema importância o enólogo, como gestor do projeto vitivinícola, ter um time por trás disso, né? Um time de pessoas que venham a somar e, enfim, esse é dos desafios dos enólogos, ter pessoas para que todas essas tarefas aí sejam desempenhadas da melhor maneira, né? Então, desde a parte de campo, de vinhedo, elaboração, comercial talvez não tanto, mas a produção da vinícola internamente. Então, gerir toda essa equipe para estar bem afinada e não cometer erros, né? Um pequeno erro aí vai aparecer na taça, então está tudo bem certinho, bem alinhado para que o vinho chegue da melhor forma na garrafa, né? Eu não sei se tu concorda, para mim, assim, cada vez é mais claro, né, que a função do enólogo numa indústria é ser um gerente de produção, né, sobretudo, assim, porque Sim, tem um pouco dessa parte muito técnica e tudo mais, mas acaba que quando tu assume a produção, tu vai ter que começar a olhar para estoque, para relacionamento com pessoas, né, com cantineiro, com cliente, é, pensando sempre de olho em tendência de mercado também, né? Porque é muito, a gente tem algo, e aí é uma pergunta, assim, tu como enólogo, o que tu pensa a respeito disso, né? Porque uma coisa é tu fazer o vinho que a gente gosta de beber, né? E sim. outra coisa é estar antenado com o que o mercado está querendo e estar tecnicamente preparado para entregar aquilo, né? Sim. Aí eu faço nessa questão de gestor é de extrema importância, talvez é a parte menos poética e sim mais exata de todo o processo, né? Mas o enólogo, fora isso, ele também é a pessoa que dá muito personalidade ao projeto, né? Acho que o enólogo é de extrema importância, ele deve saber e deve executar todas essas tarefas de gestão de toda a cadeia vitivinícola, do que envolve uma vinícola, mas dar personalidade aos vinhos, ao projeto, acho que talvez esteja aí de extrema importância hoje, visto que muitas empresas, o mundo do vinho quer que isso apareça nos vinhos, né? Então, eu como particularidade, além de fazer bastante parte dessa questão de gestão, de processos, de vinhedos, elaboração, gosto também de tentar cada vez mais buscar a identidade dos nossos vinhos, indo cada vez também não somente ao mercado, ver as tendências, mas indo muito ao vinhedo, o que o mercado pede e o que o nosso vinhedo pode transmitir, pode aportar. Então, isso é o bacana do mundo do vinho, né? Acho que essa questão do enólogo poder ser aí o autor das obras e talvez o artista que assina os rótulos e que dá um toque especial que faz com que o vinho seja diferente aqui na minha vinícola ou enfim em outras vinícolas e outros lugares do mundo, né? Então o enólogo tem extrema importância nesse sentido. E tu comentou isso, que tem essa parte menos poética, né, que é da gestão e mais técnica, e de fato no dia a dia, muitas vezes tu tá lá preenchendo planilha e, te, e tendo um controle mais, digamos, exato do que está acontecendo, mas essa parte artística, onde é que tu busca inspiração, digamos assim, para pensar num produto novo ou melhorar um produto que tu já tem na linha? Eu acho que vai muito claro, o mercado diz bastante, mas deve-se também colocar um pouquinho do gosto pessoal, das vivências, da paixão, o que realmente eu ou a família aqui aprecia como produtos, e daí sim criar novos vinhos, novos estilos,
A gente tem referências mundiais hoje, né? Países que, enfim, nós somos o novo mundo do vinho. O Brasil é um país recente, mas tem os países mais tradicionais que já são bastante expertos em vários estilos de vinho. Buscar essas referências, trazer para cá, ver nossas virtudes, ver o que o nosso terroir, o nosso projeto pode se elaborar, né? E, em base a isso, definir os vinhos que a gente vai lançar, né? Acho que o momento hoje do vinho brasileiro é um momento de criar identidade, um momento de maior maturidade, né? Não existe a necessidade de copiar o que um outro país faz, e sim, se espelha, mas busca um estilo próprio nos vinhos que nós estamos elaborando aqui e, de a pouco, criar uma identidade do vinho brasileiro. Acho que esse é um pouquinho o nosso desafio, né? Mostrar as nossas virtudes, o frescor, a acidez, a fruta, e que o consumidor sinta isso cada vez mais nos nossos vinhos. E cada vez mais, né, conhecendo um pouco dos novos projetos que estão ocorrendo no Brasil, e nós no Brasil de Vinhos, a gente cada dia aparece uma vinícola em um estado diferente do Brasil, sabe? Então, umas coisas que tu nem imagina, lá no Cerrado, no Nordeste, no semiárido. Sim. E aí, quando a gente fala em identidade do vinho brasileiro, num país como o Brasil, que é enorme, né? Tá cada vez mais difícil, digamos assim, achar esse vinho é do Brasil. E eu acho isso bom, porque acho que a gente vai começar a especificar cada vez mais. Esse vai ser o vinho lá de Alto Feliz, né? Esse vai ser o vinho Isso. da campanha, esse é o vinho do semiárido. E isso já começa, digamos assim, a criar mais valor até ao produto, porque são produtos diferentes, né? O Chardonnay que vocês produzem é diferente do Chardonnay produzido em São Joaquim e assim por diante, né? E acho que o consumidor brasileiro está começando, né? Não sei qual é o teu sentimento em relação a isso. É Assim. isso, talvez a nossa identidade seja talvez a liberdade de criar novos estilos num primeiro momento, né? E depois, aqui um tempo, claro, eles falaram em tempo no mundo vitivinícola, falar em 10 anos é período curto, 20 anos, por aí, existam maior segmentações das regiões, com as variedades mais definidas, né? Hoje, como você falou, tem os vinhos tropicais, os vinhos de inverno, os vinhos aqui de vitivinicultura tradicional, que é colheita uma vez por ano, que é o Brasil, e dentro dessas regiões segmentar ainda mais, vendo que cada região dessa, dentro das micro-regiões, pode produzir de melhor, né? Então, é tudo muito novo, muito de se provar, né? Enfim, mas buscar 3, 4 elementos chaves, que é o estilo do vinho brasileiro, que é muito embasado a isso, vinhos leves, refrescantes, com boa acidez, frutas delicadas, que é também muito que o mercado mundial vem pedindo e buscando nos vinhos, né? Tu tem sentido também percebido que essa tendência europeia de produzir vinhos menos alcoólicos, né? Mais leves, tem reverberado aqui no Brasil? Vocês já têm que adaptar de alguma forma? A gente tem no geral, assim, no Brasil, brincando, o que é mais, né? Quanto mais álcool, mais se busca, enfim, né? Vai meio que na contramão do mercado mundial, mais madeira, mas eu acho que nós, como princípio, temos diferentes linhas de vinhos, acho linhas de vinhos de certo estilo, a gente busca realmente esse frescor, enfim, comunica esse estilo. Acho que deve se comunicar mais em determinados posicionamentos, em determinadas linhas de vinhos, esse perfil de vinhos, né? Então, num geral, o brasileiro gosta de vinhos mais alcoólicos, né? Gosta de vinhos um pouquinho mais pesados, está um pouquinho da contramão do que vai ao mercado mundial, mas uma vez que ele cansa desses vinhos, ele vê que os vinhos frescos, os vinhos fáceis, também são muito bons de se consumir, né? Não é somente de vinhos de 14, 15 de álcool que você vai viver, né? Uns vinhos de 13, 12,5, brancos, frescos, são vinhos corretíssimos e que agradam não somente pelo álcool, e sim por um conjunto todo do vinho, né? O frescor, a fruta, a acidez, somado a um álcool balanceado, vai dar excelentes vinhos. E até falando um pouco de estilo de vinho, né? Uma curiosidade que eu sempre tive, e tu te formou em enologia em Mendoza, né? Na Argentina. E eu não sentia, de certa forma, que eu me formei em Bento Gonçalves, uma escola, digamos assim, de vinho, escola no sentido conceitual, né? Tu aprende aquele estilo de vinho,
e tudo mais. Era uma coisa, como tu falou, o Brasil, assim, tá livre para fazer qualquer coisa, vai para um lado, vai para o outro, hoje cada vez mais. Tu sentia que lá tinha uma escola de vinho mendocino, assim, argentino, ou era também uma coisa muito livre? Como foi a É que não, formação, assim, exato, curiosidade? não, num geral, o mundo vitivinícola, você vai a um país tradicional, vai ter as coisas tradicionais, vai ter os outros projetos paralelos buscando maior liberdade, coisas inovadoras, enólogos jovens buscando elaborações diferentes. Então, cabe a cada projeto ter um conceito, ter uma filosofia e seguir essa filosofia, né? Eu não está errado uma empresa ser uma empresa tradicional, fazer vinhos, somente vinhos sérios, desde que dê resultado, que realmente é uma coisa importante no projeto e que o projeto seja sustentável ao longo do tempo, tá tudo certo. Não está errado um projeto fazer vinhos com uvas diferentes, com métodos diferentes, desde que dê certo, que toda a cadeia ande, tudo certo. Então, lá também tem muito desse estilo. Se foi mais tradicional em um certo momento, hoje é um pouquinho mais aberta, mais com maior liberdade, com produtores buscando novas regiões, novos estilos, novas uvas, né? Aqui no Brasil também passa um pouquinho mesmo, né? Existe aquela coisa tradicional, mais séria, mas existe talvez não é tão grande volume, mas um mercado paralelo de novos projetos, de vinícolas que querem talvez criar estilos jamais feitos, dando aí um pouquinho da personalidade que a gente falou lá atrás, que o enólogo busca nos vinhos, né? Sim, sim. E falando um pouco, além da tua formação, tem também o fato de ser muito novo, né? E já ter sido... Que a gente vê a lista lá dos enólogos do ano, tu é o 19º, né? Entrou naquela confraria Sim. seleta lá. E, e a gente vê nomes ali consagrados e tal. E já com 33 anos, que é a tua idade já ser enólogo do ano, assim, tu tinha expectativa, primeiro explicar, assim, para que estamos vendo como acontece essa eleição, né? E se tu tinha expectativa, assim, de tão cedo já ter reconhecimento, né? Eu acredito que tenha sido o mais jovem enólogo a ter recebido esse prêmio, que já fazem 19 anos que esse prêmio é concedido, um prêmio que é dado pela Associação Brasileira de Enologia, onde existem aí agora não saberia dizer o número exato, mas são mais de 300 enólogos que têm direito a voto, né? E o enólogo que tem direito a voto é o enólogo que atua há mais de 4 anos no setor, realmente envolvido em atividade de elaboração dos vinhos, e, enfim, todo associado tem direito a realizar essa votação. Se a Associação de Enólogos manda um link com os nomes, os 3 enólogos mais votados de cada ano passam por um crivo dos ex-enólogos eleitos aí, enólogos do ano, onde se analisa o perfil do enólogo, dos 3 enólogos, aí a sua carreira profissional, todo o seu currículo por trás, e em base a essas 3 pessoas, essas 3 pessoas se elegem o enólogo do ano, que é comunicado no dia do enólogo do ano aqui no Brasil, que é no dia 22 de outubro, né? Então, se faz normalmente um jantar de confraternização do setor, onde todos os enólogos associados participam, e se faz a divulgação desse nome. Realmente muito surpresa, sempre fui uma pessoa bastante empenhada, bastante focada na atividade, uma pessoa muito apaixonada na elaboração dos vinhos. Então, todo ano aí tem uma safra nova, tem um novo desafio, e somado ao projeto aqui da Vinícola Dom Greno, que é um projeto familiar, aí acho que abriu bastante as portas de eu poder desempenhar bastante a minha atividade aí com bastante esforço, esmero e toda uma equipe por trás, e isso é muito importante que eu comentei, né? Esse é um título, claro, individual, mas um time não ganha só, não é só o Neymar não ganha a Copa sozinho, né? Nem assim ganhou. Então tem que todo um time bom por trás para conseguir chegar aos resultados. E a minha família aí, meu pai, minha mãe sempre tiveram um sonho de ter um filho enólogo, enfim, todos muito felizes por aqui. Não, e já é uma família tradicional no mundo do vinho, né? Já vem disso, né? Sim, sim. Então, não é algo, digamos assim... Então, embora queria ter um enólogo, não foi algo super diferente, assim, na família. Já vem da tradição, né? Sim, da família do meu pai, aí, enfim, foi a primeira geração que teve a oportunidade de se formar em enologia. Meu pai toda a vida trabalhou com vinhos,
sabe muito, se dedica muito à elaboração, mas não teve a oportunidade de ter a formação que eu tive, né? Então, era um sonho grande, e eu, desde pequeno, acompanhando o meu pai, os passos dele, o início do projeto aqui em Alto Feliz, que foi um desafio grande, numa área nova. Então, foram aí, foi tudo alimentado por esse sonho, e essa dedicação aí fez valer a pena, né? Faz valer a pena. Claro, com certeza. E é interessante tu tocar nesse ponto que tu foi o primeiro a ter a oportunidade de ter uma educação formal em enologia, né? E eu vejo muita gente começando no mundo do vinho, querendo cursar enologia, muitas vezes não sabe muito bem o que é, né? A gente sabe quando entra no curso, a gente está fora, acha que é uma coisa, e entra vê que é outra coisa, começa a estudar bioquímica, microbiologia e tal. Sim. Aí começa a pensar, o que eu fui fazer da vida? Será que é isso mesmo, né, que eu quero e tal? Mas tudo começa a fazer sentido em determinado ponto, né? Mas tu acha que precisa ser enólogo para fazer vinho? Assim, aí puxando um pouco, né, a brasa para o nosso assado aí, né? Qual a importância mesmo, a relevância de ter uma Sim. formação Eu, formal? particularmente, quando na minha formação lá em Mendoza, nas aulas práticas, mesmo não tendo feito prática legal nas vinícolas lá, já tendo trabalhado aqui, eu ia para tirar dúvidas já nas aulas. Eu era professor já tirando dúvidas, porque eu dominava os processos, sabia o que era, como eram feitos dentro de uma vinícola, né? Ia para tirar dúvidas. E para fazer vinho, todo mundo faz. Vinho é fácil fazer. Agora, vinho com qualidade, com identidade terroir, buscando realmente toda a nitidez, a limpeza, o frescor, a fruta das uvas, e sem que os defeitos apareçam. Aí já muda de conceito, né? Existe todo um estudo por trás, não é por nada que nós estudamos aí 4, 5 anos, e é pouco ainda, a gente sai bastante cru, né? Porque 4, 5 anos você vai, depois de dar 4, 5 anos você vai fazer vinho, ainda fica com receio de como se faz as coisas, ainda já nos dificulta. Então, é uma atividade que realmente requer bastante conhecimento, né? E bastante sensibilidade por trás. Acho que um bom enólogo, além de ter uma pessoa correta, uma pessoa que almeja aí coisas boas, deve ter aí um bom caráter de degustar bem os vinhos, né? Sentir bem os vinhos. Acho que o enólogo que sabe sentir bem os vinhos, ele consegue também conduzir melhor e gerar vinhos melhores na cadeia, né? Então, acho que é muito importante, como eu falei no início, a ferramenta que é a taça, essa é a ferramenta que eu mais uso, e praticar, né? Sentir os vinhos para ele sempre evoluindo da melhor forma. E isso é engraçado, tu é novo, mas já tem muita experiência, né? Tanto é que já foi eleito enólogo do ano. Mas como ao longo do tempo, né? Porque é difícil explicar para alguém que é leigo ou de alguma forma está começando a fazer vinho, como um enólogo faz na indústria para prever o que esse vinho vai ser daqui a um tempo, né? Ou para sentir o potencial daquela safra e dizer, nossa, essa Sim. safra foi boa, essa safra tá promissora, essa safra não tá, né? E isso só a experiência traz, a degustação, né? É difícil explicar isso, né? A gente não aprende Eu na acho que sim. faculdade, né? Na faculdade eles dão uma chave para o mundo, né? Então tu vai ter que criar os teus dados por trás disso, vai ter que viajar, vai ter que conhecer outras regiões, os estilos de vinhos. O bom de nós enólogos é que a gente consegue participar da elaboração dos vinhos, consegue participar e ver onde todos esses aromas, onde toda essa complexidade é formada, e na hora que colocar na taça, saber de onde é que vem esses aromas, essas formações tão complexas que o vinho dá, e que normalmente as pessoas que não atuam na elaboração dificilmente vão saber, né? Então, acho que o enólogo tem essa virtude de poder determinar aí, esse ano foi um pouquinho mais quente para aparecer tal sensação, esse ano um pouquinho mais frio, as uvas estão com um estilo diferente, e você viajando, conhecendo, degustando vinhos, vivenciando a prática no seu projeto, acho que você vai formando esses dados, esse histórico por trás, que com o passar do tempo aí vai somando muito na bagagem, em cada vez criar coisas melhores, né? Inclusive, né, eu sempre faço um paralelo com a indústria da cerveja, assim, porque eu acho que eles são muito organizados, principalmente no Brasil, em escala e muitas coisas, e tem uma diferença grande entre os artesanais e a indústria, né?
No mundo do vinho, eu não vejo tanta discrepância, embora tenha volume e tudo mais. A gente pega umas cooperativas do Rio Grande do Sul aí enormes, né? E algumas vinícolas muito pequenas. Mas, por exemplo, né, os cervejeiros, eles compartilham receita. Então, tu vai lá, tem a receita pronta, tu sabe a temperatura, enfim, tu consegue, de certa forma, replicar aquilo. No mundo vinho, a gente também tem uma forma de compartilhar o conhecimento que é escrever ficha técnica de vinho. Eu adoro ler ficha técnica, né? Então, algumas vinícolas, alguns enólogos compartilham quando foi colhida, qual é a proporção do corte, quantos dias de maceração, né? Se foi em madeira, em cimento e tudo mais, né? E mesmo assim, tu não consegue replicar aquilo, né? Tu, tu, Exatamente. tu vai, olha, é um baita, tu degusta o vinho, é um baita vinho. Vai ver a ficha técnica, eu vou tentar fazer igual, e não consegue, né? Não, não consegue. Por isso que vai muito da sensibilidade e muito também a questão do terroir, né? Isso que faz a bebida vinho ser uma coisa única e não se compara a nenhuma outra bebida, né? A questão do terroir, ela é realmente a que mais marca o estilo do vinho, né? Então, se fala aí de vinhedos vizinhos e você não consegue fazer o mesmo vinho de vinhedos vizinhos, imagina se falar de um país a outro, uma região a outra, né? E pessoas, né? Pessoas, a tradição de cada região, o clima realmente na uva ele impacta muito, né? Talvez nos grãos, que é a base da cerveja, o lúpulo, enfim, eu não domino tanto a elaboração da cerveja, impacte muito menos, mas mesmo assim vai impactar. Mas a casa da uva, a uva é uma das poucas frutas que você engarrafa ela e você talvez pode saber como é que foi o ano naquela região. Tá? Sim. Agora, uma cerveja, você não vai saber como é que foi o ano naquela região. O vinho, você vai saber. Ele talvez o tempo em forma líquida aí para nós, Boa. né? É. Então, tem essa questão que não tem como copiar a receita. Cada ano é um ano e aí tenta ter um estilo nos vinhos. Tem uma coluna a seguir, enfim, uma ficha de elaboração a seguir, mas mesmo fazendo as mesmas coisas, no próximo ano não será o mesmo vinho. Tem um estilo similar, mas não será o mesmo. E tem aquela, né? Como é que é? Quando a safra é boa, não, quando o vinho é bom, a safra foi boa, né? Se o vinho é ruim, a culpa é do enólogo, né? Sempre assim. Então, é, é quase o goleiro ali, que ele não aparece, mas se ele falhar, né? É E vai muito visível o erro, né? isso. Vai dar para sentir. Tem que ser bem crítico com os vinhos, né? Acho que nunca deve se estar contente com o vinho. Eu normalmente às vezes pego em casa, chego, tá, tomo meus vinhos, mas se eu quero desligar, eu até tomo um outro vinho, porque eu sou muito crítico com os meus vinhos, sabe? Mesmo que chega num resultado altíssimo, sempre tenho que aprimorar, o que melhorar, enfim. Até porque o tempo que elabora o vinho é muito pouco ainda, né? Então sempre tem a próxima safra para se sobressair, para buscar o que realmente a gente pensa de melhor para os nossos projetos, né? Para o nosso vinho. E trabalhar muito no vinhedo, acho que é fundamental, né? O enólogo, hoje, claro, a partir do momento que as uvas começam a maturar, umas decisões de manejo, de parcelas, de produtividade, é muito importante você já começar a construir o vinho no vinhedo, né? Não pode nunca esquecer disso, então, cada vez mais participar juntamente com a parte agronômica, decisão de manejos, decisões de novos plantios de porta-enxertos, de clones, é muito importante para nós diminuirmos essas oscilações de safras, né? A gente não pode somente fazer grandes vinhos na safra 2020, que foi uma safra que você colhia no dia que queria, na hora que queria, era muito fácil de se elaborar vinhos porque as condições climáticas foram muito boas. Nós temos que fazer vinhos bons todos os anos, né? O consumidor não vai aceitar um vinho mais ou menos no próximo ano. Então, ir ao vinhedo, né? Fazer uma boa comida parte-se de bons ingredientes, fazer um bom vinho parte-se de bons ingredientes. Então, ir ao vinhedo é de extrema importância. Eu vejo cada vez mais a necessidade, eu nem diria que eu acho que a tradição do enólogo era mesmo ficar na cantina, receber as uvas na safra e fazer Exatamente. o melhor daquilo, né?
Eu acho que cada vez mais tem que ter essa integração com o vinhedo mesmo. Muitas vezes até o próprio enólogo trabalhando como viticultor, né, e tomando decisão de variedade, de manejo e tudo mais. Eu acho que isso torna ainda mais complexa e difícil, né, a profissão, assim, digamos assim. Sim. É. Mas é lindo, porque você vai acompanhando a evolução e aí você faz um manejo do vinhedo diferente e você percebe na taça depois. Então, realmente o que nós comunicamos ao princípio, que esse elo aí que talvez seja o único que possa sentir todos esses pequenos detalhes que se passam, né? Porque lá na frente não se vai saber, o consumidor não vai saber realmente o que foi feito. O enólogo, sim. O enólogo é a pessoa que sabe tudo que passou por trás do vinho, né? E diz uma coisa, Bruno, o enólogo ainda, tu como enólogo ainda se diverte bebendo vinho, assim? Porque tu comentou que tu Claro. é muito crítico degustando e tal. Tem uma hora que desliga e tu não pensa muito nisso e ainda é um prazer, né? Só beber. Tem, não. Eu sou apaixonado, gosto de comprar, ganho dinheiro fazendo vinho e gasto dinheiro comprando vinho também, né? Então acaba que também tem uns amigos do setor que a gente acaba se reunindo, acaba trocando ideias, viajando. É uma paixão, normalmente quando viaja sempre vai para uma região vitivinícola, com certeza tá no sangue, não é somente parte técnica, assim, a parte de paixão mesmo por apreciar um bom vinho e, enfim, bons momentos com a família, com amigos, esse é o melhor, né? Então acho que é a cerejinha do nosso trabalho. Não, e acaba sendo mais um estilo de vida do que uma profissão, né? Exatamente. Porque é isso, extrapola digamos, 40 horas semanais que a gente tá ali na vinícola e tal. Porque é isso, vai viajar, tem que ter Ah, não vinícola, desliga, vai. né? O final de semana vai ter vinho na mesa, de noite vai ter vinho na mesa. Não tem como desligar, não, é difícil. É difícil desligar totalmente, né? Mas é bom também ter esses lapsos, assim, esses momentos em que tu não tá analisando aquilo tecnicamente, né? Digamos, Sim, não, sim. hoje eu vou só curtir, eu não quero saber como foi Ah, feito, como é que exatamente, né? Hoje só quero buscar um vinho que mate a sede e pronto, né? Vamos é lá. isso, exatamente. Bruno, falando um pouco sobre, então, o teu dia a dia na Donguerino, né? Falando um pouco do projeto da Donguerino. Então, se puder falar um pouco do histórico, e em que momento tu entrou também na história da vinícola? Sim. A vinícola Dongorini ficou pronta em 2007, em Alto Feliz. A primeira elaboração foi nesse ano. E nesse ano eu fui estudar enologia em Mendoza, na Argentina. Voltei formado em 2011, foi o ano que eu assumi como enólogo aqui na vinícola. E aí, por ser um projeto bastante recente, por tudo a se criar, né, a família toda envolvida por trás, meus pais, meus irmãos, então devagarzinho a gente foi colocando os vinhos no mercado, mas com os pés bastante ao chão, na questão de não começar com grandes vinhos, com os vinhos muito com valor excessivo, e sim buscar entender o nosso terroir aqui de Alto Feliz, né? Buscar entender a real vocação da região e devagarzinho colocar os vinhos ao mercado. Então começamos com os vinhos jovens, vinhos mais leves, posteriormente fomos aí tendo o fôlego um pouquinho maior e capacidade de investimento maior também na elaboração dos vinhos, começando a criar vinhos da categoria um pouco mais premium, estruturando sempre, nunca esquecendo as linhas de entrada e sempre aumentando a qualidade dessas linhas de entrada. E aí, com o passar dos anos, o projeto veio criando mais corpo, mais estrutura. Hoje a gente está indo muito para a linha também de cada vez mais verificar os nossos vinhos por parcela, realmente entender o que o nosso terroir vem dando de melhor. Mesmo a linha Sinais, que é a nossa linha de entrada, são vinhos de parcela, já desenhados no vinhedo, produtividade, manejo, já sabendo o estilo do vinho lá no vinhedo, como vai ser feita a desfolha no Sauvignon Blanc, como vai ser feita no Malbec, enfim, buscando expressar cada uva lá no vinhedo, né? Então, eu faço bastante parte desse time para definir esses processos. E na vinícola, realmente, todos os dias participo desde a parte de elaboração, engarrafamento, decisões aí de compras de insumos, principalmente rolhas, que eu gosto bastante dessa parte também, garrafas um pouco menos, mas
mais insumos enológicos e rolhas, eu me dedico bastante nas compras, que realmente aparece no vinho, né? E, enfim, acompanho toda a elaboração dos vinhos. Hoje nosso projeto é um projeto aí que é polivalente, porque elaboramos vinhos espumantes, elaboramos vinhos brancos, rosés, tintos, né? Então, temos aí, o enólogo brasileiro tem essa questão de oportunidade de poder desempenhar vários estilos numa só vinícola, né? Normalmente, se você viaja a regiões produtoras do mundo, aí só se elabora um estilo de vinho tinto, ou branco, ou espumante. Não, aqui no Brasil a gente tem essa possibilidade que eu vejo muito nobre, né? Porque a gente tem a capacidade de poder executar diferentes estilos de vinho dentro da mesma vinícola. Enfim, todo ano se aprimorar, buscar novas técnicas, novas elaborações, para também poder ir evoluindo na questão que o tempo vai passando, né? Então, não é de se acomodar muito, a gente gosta sempre de fazer coisas novas, de buscar novos estilos, novos projetos de elaboração, enfim, é o que a gente vem fazendo aí e vai seguir fazendo. Até vou aproveitar e abrir, o pessoal que está aqui nos acompanhando, se quiser perguntar no chat, fica à vontade. Eu ia perguntar, não sei se tu pode também divulgar, né? Mas sobre a estrutura física da vinícola, assim, em questão de hectares de vinhedo, qual é a produção anual, né? Não sei, a dimensão, né, do projeto. O nosso projeto aqui em Alto Feliz conta com 60 hectares de vinhedos, né? Desses 60 hectares de vinhedos aí nos dão uns 80% da nossa produção. Temos alguns produtores parceiros, já de longa data, que fazem um trabalho ao estilo, ao modo que nós pensamos para os nossos vinhedos também. Mas a questão de vinhos, praticamente todos os vinhos são com uvas de vinhedos próprios. Temos mais produtores destinados a espumantes, aqui na região, na Serra Gaúcha. E elaboramos em torno das 700 mil garrafas de vinho por ano, sendo aí uns 60% vinhos e 40% espumantes. É o nosso projeto. Essa elaboração, esse volume, já fazem mais de 5 anos que a gente vem fazendo esse volume. A ideia não é aumentar em produtividade de elaboração, talvez dar um passo atrás, e sim cada vez mais melhorar nos detalhes, desde a linha de entrada até a linha super premium, todo o que a gente pode somar aos vinhos, a qualidade a gente vem sempre fazendo, né? Os detalhes são de extrema importância, então a gente vem sempre dando um zoomzinho nesses detalhes e querendo que eles apareçam na taça, não querendo aí ser ambicioso de crescer mais. Eu acho que o projeto lá atrás, quando meu pai pensou em volume, era esse volume, há 15, 18 anos atrás. Nós chegamos a 5, 6 anos nesse volume e vivemos mantendo esse volume e cada vez aprimorando mais, né? Dando saltos qualitativos aí, ano após ano. E do espumante, vocês elaboram Charmat, Moscatel, Asti e Champenoise Isso também? o dos espumantes, não, o grande volume de elaboração é pelo método Charmat, né? Nós temos os Charmats de 4 a 6 meses de processo e os Charmats longos de mínimo 12 meses de processo. E temos um único espumante médio tradicional até o momento, que é o Natur Blanc de Blanc, que foi melhor Nature do Brasil na última edição do concurso espumante brasileiro. Esses são nossos espumantes. Aí dentro dos espumantes de Charmat temos Moscatéis, Brut de Rosé, Brut branco, o Extra Brut, espumantes de maior maturação também, que é a linha Lumen. Enfim, acredito que são 10 rótulos em espumantes em linha. Poxa, é bastante coisa, né? Muito... Enfim, diferenciar esses produtos é um desafio, né? É um desafio. É um desafio. E eu diria... Mas todos têm o seu espaço no claro. mercado, sabe? Hoje, claro, a gente lança alguns vinhos na linha Super Premium, claro, vinhos de produção menor, mas essas linhas de produtos com valor, um custo-benefício maior, todos eles têm um mercado já consolidado de volume e todo ano a gente faz esse volume aí e se mantém. Beleza, acho que o Vander queria perguntar, mas não veio. Veio uma pergunta aqui do Rodolfo. Vamos ver. O Rodolfo pergunta: Bruno, existe uma carência de profissionais no mercado de enologia ou tu já enxerga um crescimento do setor e, consequentemente, os novos enólogos são inseridos?
Qual o mercado para o profissional enólogo, Sim. né? Como é que tu vê hoje? Se falava há 10 anos atrás que o enólogo formado teria oportunidade somente na parte comercial, né? Hoje acho que se você tem uma dedicação, tem uma capacidade, é uma pessoa que realmente tem interesse, se mostra proativa em busca do seu espaço, vai ter com certeza espaço dentro das vinícolas, vendo muito desses projetos de vinhos finos que vem aparecendo, o novo vinho brasileiro, né? O vinho brasileiro lá atrás era uma produção em escala, sem aquela necessidade qualitativa tão alta. A necessidade qualitativa mais alta acho que requer mais mão de obra e mais acompanhamento. Então, o enólogo que vier a se formar e ser uma pessoa interessada, capaz, vai ter sim seu lugar no mercado. E não só, acho que mão de obra em quantidade, mas em qualidade, né? Cada vez mais antenado em assuntos que talvez eu mesmo, talvez tu na tua formação não tinha muito atenção para isso, que é sustentabilidade, né? Coisas nesse De sentido, cada extrema vez importância. mais que o consumidor está demandando, a gente tem que se qualificar, se renovar, né? Por isso que Para tu seguir. te dá, lá na faculdade, te dá uma leve assim, resumo do que é mais técnico da profissão, mas toda essa parte global aí deve se existir uma capacitação constante, participação em eventos, feiras, viagens, enfim, para poder seguir nessa linha. E realmente a questão de sustentabilidade vem forte também, deve estar presente, né? Hoje o nosso projeto, a Vinícola Dom Guarino, elabora os vinhos 100% com energia solar, desde a parte de campo até a parte da vinícola. Questão também de vinhedos, hoje a gente reduziu drasticamente o uso de herbicidas, semeando aveia em toda a parte do vinhedo, então a cobertura verde ela domina as plantas as ervas daninhas e faz com que se evite bastante o uso de herbicidas. Parte de colheita também tenta colher sempre com resíduo zero. A nossa região é uma região um pouco mais difícil, é uma região mais úmida, mas a gente consegue também hoje, com as novas tecnologias que estão aparecendo de produtos que você pode usar no vinhedo, mais ecológicos também, vai permitindo que a gente consiga colher com resíduo zero. Então, as pequenas coisas que a gente pode fazer aí são fundamentais para esse futuro do vinho brasileiro, né? Ótimo. Aqui tem o Wander Júnior, então ele completa aqui. Não é bem uma pergunta, olha, é um comentário. O Rosé de Malbec Brut Charmat foi um vinho muito bem elaborado. Fez algo diferente, entregou um belo espumante. Esse tem uma história, enfim, boa por trás e é muito em base de eu ter estudado na Argentina, né? Porque em 2009, quando foi o primeiro ano que se começou a elaborar espumantes pelo método de Charmat aqui na Vinícola Dom Grilo, estava em Mendoza, na Argentina ainda, não tinha decisões na elaboração, mas como nós não tínhamos Pinot Noir no nosso vinhedo aqui, surgiu a necessidade de se elaborar um espumante Brut Rosé. Eu já havia degustado alguns lá em Mendoza, na Argentina, então fomos aí pioneiros na busca desse estilo aí, enfim, um espumante que tem todo o frescor de um bom Brut Rosé, tem toda a fruta do Malbec, e que hoje é um dos espumantes mais vendidos da vinícola. Além do Malbec, vocês têm o Torrontés também, né? Isso, daí temos a nossa linha Vintage, tem um carrinho que estampa a linha Vintage no rótulo. Esse carrinho eu usava durante a minha faculdade lá em Mendoza, na Argentina, nos estágios nas Ah, vinícolas, e depois que eu me formei como enólogo, eu trouxe ele para cá. Hoje está aqui na nossa propriedade esse carrinho. Os dias mais bonitos eu exponho ao sol aí lá da vinícola, então que é carro um, é, Bruno? é um Fiat 600. Então esse carrinho eu usava durante a trajetória lá em Mendoza, na Argentina, e aí surgiu a ideia de lançar uma linha contando essa minha vivência lá com as duas uvas emblemáticas da Argentina, a Malbec nas tintas e a Torrontés nas brancas. Pô, Então, a linha Vintage retrata essa história minha. essa história eu não conhecia, que legal. Tem tudo a ver, e já tem a ver. É. Enfim, não tem como esquecer mais a Argentina, né? Não, tá aí. Tá na linha de produtos. E assim, talvez eu vou deixar aberto para quem quiser fazer mais uma pergunta. É só uma curiosidade, assim, que talvez para deixar registrado para quem vai estar nos vendo e vai nos ver, sobre a peculiaridade de que é o terroir de vocês, né, de Alto Feliz, porque tá ali no meio caminho entre a serra, né, ali no pé da serra, em Farroupilha, Caxias ali,
Isso. E o Vale do Caí, né? Por exemplo, Feliz, eu não sei qual a diferença entre Feliz e Alto Feliz, mas Feliz é muito quente no verão. Isso. Feliz está a 80 metros de altitude, Alto Feliz, onde nós estamos, a 450, Nossa. Farroupilha está a 700. Então, é em costa sul da Serra Gaúcha. A Serra Gaúcha, ela inicia praticamente aqui onde nós estamos. Aqui, a 40 quilômetros daqui ao sul, já começa o bioma Pampa, né? Então, é uma região um pouquinho de transição, né? E uma região com características próprias. Costuma-se ter bastante insolação. Aqui no nosso vinhedo tem um platô que o sol realmente nasce e se põe no vinhedo. Normalmente na Serra Gaúcha, ou o vinhedo pega mais sol pela manhã ou mais pela tarde. Aqui o sol da manhã e da tarde é constante. Os dias são um pouquinho mais quentes do que a região alta da Serra Gaúcha, né? Fala-se aí que cada 100 metros de altitude normalmente é 0,88 graus Celsius de diferença. Então, para mais, né? No caso de regiões mais baixas. E, enfim, a questão de solo, nosso solo aqui é um solo argilo-ferroso, de composição basáltica, de coloração avermelhada. Também não é um solo muito comum da região da Serra Gaúcha, é mais do centro do Rio Grande do Sul. Então, dá um pouquinho de ingredientes próprios, bastante. O óxido ferroso ajuda bastante a questão de potência aromática e coloração dos vinhos. Enfim, um solo um pouquinho mais argiloso também, que em anos mais secos, que foram os últimos verões, desempenha muito bem, porque ele retém uma parte da água também e faz com que dose essa água de forma correta e que os taninos amadureçam bem. Normalmente os taninos aqui dos nossos vinhos tintos são taninos bem maduros, justamente por essa questão de água, da planta sempre ter uma água suficiente para ir maturando bem os nossos vinhos. E, enfim, como características, são vinhos bastante frutados, coloração bastante intensas e de álcool médio um pouquinho mais, normalmente na faixa dos tintos não baixo de 13,5% de álcool, de 13,5% a 15%, enfim, um pouquinho da característica dos nossos vinhos. E, enfim, cada uva, cada variedade, que nós temos aí 12 variedades cultivadas em nosso vinhedo, é manejada para tentar expressar o melhor dela, mesmo nessas condições de clima um pouquinho mais virado a quente do que um clima mais fresco, né? Isso torna bem peculiar mesmo o terroir de vocês. E é interessante que depois quem vai degustar os vinhos a partir de agora e tal, e depois de ver a tua explicação, consiga diferenciar isso, né? Logo ali de Caxias e mesmo lá da campanha, né? São coisas muito... Sim, por exemplo, aqui é uma região, normalmente Porto Alegre no verão chove menos que a parte Serra Gaúcha. Semana passada, por exemplo, teve chuva de 60, 70 milímetros, Farroupilha, Bento, região, aqui não choveu nada. É uma região de transição de serra com vale que realmente o movimento da atmosfera, enfim, as condições são próprias aqui, né? Ótimo. Bom, Bruno, acho que a gente pode... vamos nos encaminhando para o final aqui. E não sei se quer... Tem tempo aí para dizer uma última coisa. Não, acho que agradecer aí a oportunidade de poder falar um pouco da profissão de enólogo, que é uma profissão realmente, eu diria que nobre, porque acaba não só fazendo vinho, que é uma bebida aí milenar, mas tendo a oportunidade de se relacionar, de ter vivências aí como um estilo de vida, como você comentou, né? E dizer aí que quem estiver a fim de entrar para esse mundo da enologia é um mundo realmente bastante gratificante e que faz com que todos os dias a gente tenha aí essa coisa de poder inovar, de poder criar coisas novas, né? É peculiar como num mundo tradicional que se faz vinho há milênios, a gente ainda tem espaço para inventar coisa, né? Isso é o que Exatamente. torna cada vez mais apaixonante. A mente é livre e criar um vinho é isso, né? É buscar essa coisa de identidade, de personalidade da pessoa, do local e conseguir, claro, chegar com qualidade na taça. Isso aí. Bom, eu, em nome do Brasil de Vinhos, né? A Lúcia está aqui, o Roger, a Carol Dani também. Eu gostaria de agradecer por ter aceito o convite, tá conosco aqui.
falar um pouco sobre a tua trajetória, parabenizar, a gente quer parabenizar também, não só o reconhecimento como enólogo do ano, mas todo o trabalho que tu vem fazendo, né, na Donguerino e também como diretor técnico lá da BE. Então, parabéns mais uma vez e obrigado por ter aceitado o convite e falado conosco aqui. Tenho certeza que foi um papo muito bacana. Para mim foi, acho que para quem está vendo também vai ser. Não, agradecido aí, não foi fácil achar o dia com a Carol aí, mas conseguimos colocar na agenda. No final do ano é meio corrido, eu fiquei em viagem nos últimos dias, não consegui programar, mas deu tudo certo aí, foi muito bacana esse bate-papo com vocês. Agradecido. Valeu. Então, obrigado pessoal que nos acompanhou agora de forma síncrona e que está nos vendo no YouTube aí em qualquer dia e hora. Obrigado pela audiência. Só de última, gostaria de agradecer de novo o Tex Group e nos visitem lá no brasildevinhos.com.br. Valeu, então, pessoal. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite. Obrigado. Tchau, tchau.